Estamos de volta com Via Justiça, em debate a violência contra a mulher. Nossos convidados de hoje, o juiz José Aloísio Neves da Silva, da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Conselheiro Lafayette, e a presidente do Conselho Estadual da Mulher, Carmen Rocha. Vamos analisar agora o perfil dos agressores e das mulheres agredidas no Brasil. Agressores: 59,5% são negros, 88% têm entre 20 e 55 anos, 22,5% possuem nível médio de escolaridade. Agora o perfil das mulheres agredidas no país: 58,2% são negras, 62% têm entre 20 e 45 anos. 68,3% estão casadas ou em união estável. 28,9% possuem nível médio de escolaridade. Vamos à análise do perfil dos agressores e das mulheres agredidas. A maioria negros e negras, praticamente na mesma faixa etária e quase 70% casadas ou em união estável. Como fica a relação amor e ódio a partir das agressões? Afirma-se que a maioria não reage imediatamente porque espera que o companheiro mude de comportamento. Ele mudará? O que o senhor acha, doutor Aloísio? Bom, antes quero falar para você a respeito da pergunta que você fez no bloco anterior, a respeito da impunidade, pelo menos rapidamente, porque o que acontece? As decisões judiciais, por si só, elas não se efetivam se não houver um aparato que execute essa decisão judicial, não é? E às vezes as leis são feitas acreditando-se que o aparato que já existe será suficiente para suprir essa deficiência e, na verdade, não é. As decisões judiciais são feitas, mas o juiz não as faz cumprir. Quem as faz cumprir são os órgãos auxiliares da justiça. Então existe essa impunidade, muitas vezes por ineficiência dos órgãos que têm lá suas próprias deficiências e precisam melhorar. Por outro lado, muitas das mulheres, além de algumas, eu concordo, aconselhadas a não representar, como a senhora disse para mim aqui durante o intervalo, mas muitas delas também chegam em juízo, e é um grande número, né? E não é de agora, é de muitos anos, elas desistem de prosseguir na ação contra o seu ofensor. Mas eu volto a dizer, essa repressão, será que vai consertar o que está aí? Será por medo? Porque se assim for, nós temos agora aí nesse momento, além dessas estatísticas que nós estamos vendo aí, daqueles que são mais agredidos, e eu falei que conhecimento é poder, e nós vimos ali que as que são mais agredidas são aquelas que têm menos conhecimento, né? Aquelas que têm menos conhecimento. Então, o que acontece? Será que isso vai realmente resolver esse problema, você impondo que haverá um castigo para isso? Se for assim, nós estamos contrariando, no momento, essa falada aí, nesse momento, essa lei que querem criar para não permitir sequer o pai dê uma palmada no filho, porque isso é uma forma de violência. Nós estamos contrariando isso, porque, afinal de contas, a repressão ela é feita de forma mais incisiva. Colocar alguém que cometeu um crime de ameaça, às vezes nem idônea foi essa ameaça, juntamente com outros cidadãos de alta periculosidade, será que isso seria uma boa escola para ele, para a vida? Doutora Carmen, comentar então aqueles dados. A gente precisa refletir também sobre, inclusive com relação a esses dados, existe uma subnotificação da violência, isso é fato, né? Por outro lado, as mulheres, a maioria, a violência, ela perpassa todas as classes sociais. Todas, né? Então, evidentemente que as menos favorecidas em termos de conhecimento, em termos de poder econômico, elas tendem a ficar mais, a permanecer mais. Mas é preciso que, eu volto a dizer, não a questão da repressão resolve, mas a questão da justiça, da aplicabilidade das leis, da aplicação das leis, isso é fundamental, porque isso é um direito de todas as pessoas, é um direito de todos os cidadãos. E muitas mulheres, efetivamente, exatamente por ser uma questão cultural, muitas mulheres, efetivamente, chegam nas delegacias e são estimuladas a desistir da sua denúncia. Agora, voltando à sua pergunta final, como é que fica essa relação de amor e ódio? É preciso ver que a violência,
ela traz consequências sérias, não só para as mulheres, mas para os homens também. Tem que é esperado um papel do homem, culturalmente falando, é esperado um papel que ele precisa executar. Então, tem um antropólogo, David Gilmour, um antropólogo americano, que ele traçou uma espécie de código de virilidade do homem latino-americano. Então, tem uma expectativa em cima do homem que ele tem que ser competitivo, ele tem que vencer sempre, ele tem que ser sexualmente potente, ter condição de conquistar a sua mulher e manter, e na medida em que ele é contestado nessa conquista ou nessa manutenção, ele se sente traído e ele reage. A única forma que ele tem de reagir é a violência, porque do homem também é esperado que ele tenha autocontrole, que ele contenha suas emoções. Quantas vezes a gente ouviu dizer que homem não chora? Doutor José Aloísio. Então, é preciso que a gente considere a violência como um fato, um fenômeno social que não é natural. A gente precisa desconstruir esse fenômeno, né? E como tal, o diálogo, a via da solidariedade, da construção de uma rede de vizinhança, de sociedade, para que essas questões venham à tona, sejam discutidas, conversadas, socializadas, porque assim eu acho que a gente tem condição de contribuir para a construção de uma cidadania mais plena em todos os municípios de Minas Gerais, que não são poucos. Doutor José Aloísio, considerações finais. Bom, a Constituição Federal prevê que, em destaque, o maior princípio que dela emerge é o princípio da dignidade humana. E isso aí engloba todos os seres humanos, homens, mulheres, seja de qualquer raça, de qualquer sexo, de qualquer religião, né? Mas a dignidade humana. E a dignidade humana se faz com a presença do Estado, e o Estado somos todos nós, de forma a prevenir conflitos sociais. A repressão é a última medida a ser tomada, assim como na casa de cada um de nós, com os nossos filhos, antes prevenir do que remediar depois, através da repressão. Então, essa presença constante no Estado, com assistência social, com estudos psicológicos da pessoa humana, de forma tal que você possa dar-lhe um amparo, isso é que vai fazer diminuir a violência, e não decretos judiciais mandando alguém para a cadeia. Juiz de Direito José Aloísio, presidente do Conselho Estadual da Mulher, doutora Carmen Rocha, muito obrigado por essa participação. Obrigado a você. Nós que agradecemos, eu que agradeço. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Queremos ouvir suas críticas, perguntas e comentários. Fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.